Olá, estudantes do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Paulo Brito, Thiago, nosso intérprete, nos auxiliando na aula de hoje. E a gente então começa essa aula retomando alguns tópicos da aula anterior. O que nós vimos na aula anterior, né? Dom Pedro II governa o Brasil no período de 1840 a 1889 e esse período ficou conhecido como Segundo Reinado, né? Dom Pedro II teve a sua maioridade antecipada para os 14 anos de idade e vai então governar o Brasil aí por quase 50 anos nesse período chamado de Segundo Reinado. Nós estudamos também na aula passada o processo abolicionista no Brasil, que começou em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e ele se estende até 1888, quando a princesa Isabel sanciona a Lei Áurea, que põe fim à escravidão aqui no Brasil, e a gente fez uma análise da eficácia dessas leis no processo abolicionista do Brasil. O café foi o principal produto brasileiro durante o Segundo Reinado, né? Então esse café ele correspondia aí a mais da metade das exportações, mais da metade de tudo aquilo que o Brasil vendia era então de café, para a gente entender a importância desse produto na balança comercial do Brasil durante o Segundo Reinado. E foi durante o Segundo Reinado que a gente assistiu aí, né, um fortalecimento, um incentivo à imigração aqui no Brasil, principalmente de grupos europeus, né? Nós estudamos aquele sistema de parceria, o fazendeiro trazia esses grupos para trabalhar nas suas fazendas de café e dividia o lucro dessa produção. Então, essa entrada aí de imigrantes, principalmente de europeus. E o movimento indigenista aqui no Brasil, esse movimento que destaca a figura do indígena dentro da história nacional, né, traz esse indígena como herói, como detentor de características que contribuem com a formação da identidade brasileira, com a formação da brasilidade, afastando-se um pouco, né, ou afastando-se daquela concepção de um indígena selvagem, como foi feita aí durante o Brasil colônia. Então, escritores como José de Alencar traz essa figura do indígena de uma maneira muito positiva dentro da literatura brasileira para falar sobre a identidade nacional. Prof. Paulo, e hoje, na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos analisar os processos de industrialização, né, principalmente aí essa segunda fase da Revolução Industrial, quando ela se expande da Inglaterra para outros países da Europa e outros países no globo, né? Analisar as consequências desse processo de industrialização. Nós vamos identificar aí algumas características desse processo de imperialismo que está relacionado à industrialização, uma vez que os países, né, que passavam por esse processo de industrialização necessitavam de mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. E vamos também compreender esses movimentos de resistência frente a esses processos de imperialismo no século XIX e aí no início do século XX. Então, para início da nossa conversa, começando a nossa aula de hoje, já lembrando vocês, não se esqueçam da atividade do Classroom, a atividade obrigatória que garante a sua presença na disciplina de História. Faça a atividade, clique em enviar para o seu professor de História e você garante a sua presença. Gente, então, para início de conversa, né, a segunda fase da Revolução Industrial, ela se expande, né, para outros países da Europa, ela vai aí para a Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, para os Estados Unidos e para o Japão, né? Rapidamente aí a Revolução Industrial que começou na Inglaterra, quando você tem essa segunda fase, século XVIII, século XIX, há uma expansão dessa revolução para outros países além da Inglaterra, né? Esse processo de industrialização fez com que houvesse uma disputa por matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Quando esse processo de industrialização ele estava restrito à Inglaterra, a Inglaterra tinha acesso a matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Agora, nós vamos ver uma disputa entre esses países que passam por esse processo de industrialização, uma disputa por matéria-prima, mercado consumidor e por mão de obra. E o continente africano, ele passa a ser disputado pelas potências imperialistas, assim como o continente asiático também, né? Talvez você me pergunta, professor, e o continente americano? Nós trabalhamos em aulas passadas, né? Por exemplo, a doutrina Monroe, que os Estados Unidos defendia a América para os americanos, né? Contrária a essa interferência, principalmente europeia, nos territórios latino-americanos nesse processo de imperialismo. Gente, trago aqui para vocês
que este processo de industrialização, ele trouxe aí mudanças em vários setores, né? Em setores de transporte, como por exemplo o aumento das ferrovias, né? E trago aqui a invenção do carro, né? Os primeiros modelos aí de carros com motor a combustão. A gente tem aí a figura do Henry Ford nessa produção desses primeiros modelos aí de automóveis com motores de combustão. Esse período da segunda revolução industrial, ele traz aí para a gente uma série de transformações, né? Então a gente vai ter aí a invenção de várias tecnologias do período, né? O encurtamento das distâncias através de um deslocamento mais eficaz, a construção de ferrovias, por exemplo, né? E a segunda revolução industrial, ela se caracteriza também por um papel assumido pela ciência e os laboratórios de pesquisa com as pesquisas aplicadas a indústrias. Como que eu posso produzir mais em menos tempo? Como que eu posso otimizar a minha mão de obra? Como que eu posso otimizar os meus processos produtivos? Então a ciência, ela então passa a trabalhar e assumir esse papel de desenvolvimento aplicado à indústria, né? Surgiu aí a produção de massa de bens padronizados, né? Então essa produção que a gente conhece nos dias de hoje, essa produção em massa, dessa padronização da produção. E a organização científica do trabalho, processos automatizados e cadeias de transporte. Prof, o que é uma organização científica do trabalho, né? Eu vou pensar a minha linha de produção, a minha organização do meu trabalho com o objetivo de produzir cada vez mais em um menor espaço de tempo. Então eu organizo a minha produção, a minha linha de produção para atingir esses objetivos, para que eu desperdice menos matéria-prima e otimize a utilização dessa mão de obra. Então eu tenho aí essas questões, essas características desse processo de industrialização, né? Tenho também aí o desenvolvimento e a expansão da eletricidade, né? Surgia aí a eletricidade nesse processo de expansão da Revolução Industrial e a utilização dessa eletricidade na indústria, na economia e que vai mudar radicalmente a vida das pessoas, né? Essa questão da eletricidade. Trago também as invenções como telefone, telégrafo, o avião, pelo brasileiro Santos Dumont, o cinema, a locomotiva, o motor a combustão, o barco a vapor, são algumas expansões deste período. Então, quando eu digo que a ciência se associa aí a esse processo de industrialização, eu vou ter o surgimento, essas invenções que mudam, né, a forma de se comunicar, a invenção do telefone, do telégrafo, por exemplo. O avião mesmo, ainda lá, aquele modelo do Santos Dumont no início do século XX, aprimorado depois, o que faz com que as distâncias sejam percorridas em menos tempo, o barco a vapor, o motor a combustão, o cinema dentro dessa questão da cultura, né, com os irmãos Lumière. Então eu passo por um processo de transformações nesse período que tem uma relação direta com esse processo de industrialização que as nações da Europa, Estados Unidos e Japão, e aí passam durante essa segunda revolução industrial. Aqui eu tenho uma fotografia do Graham Bell, que é enviando aí a primeira mensagem por telefone, né? Eram de cidades que ficavam a cerca de 1.500 quilômetros de distância, né, de Nova York para Chicago, em 1876. Veja a quantidade aí de pessoas, né, que assistem a essa funcionalidade dessa invenção que faz aí com que as pessoas tenham uma comunicação mais rápida, né? Se a gente pensar hoje nos nossos meios de comunicação, vejam aí a transformação que era o surgimento do telefone lá no século XIX. Gente, trago aqui uma atividade para vocês, a segunda revolução industrial no século XIX, trouxe novas invenções que mudaram o cotidiano das pessoas. Dentre essas invenções, nós podemos citar, tem uma lista aqui, aquele tempo na tela, quando a gente voltar, a gente faz a correção juntos.
Pessoal, a gente voltou aqui com a nossa correção, né? Então aí a segunda revolução industrial no século XIX trouxe aí novas invenções que mudaram o cotidiano das pessoas. Dentre essas invenções abaixo, qual eu posso citar que é dessa segunda revolução industrial? Tenho certeza que vocês responderam, uma questão bem tranquila de responder, o telefone, né? Essa invenção que vai mudar a forma das pessoas se comunicar. Gente, então, sobre o imperialismo, né? A Revolução Industrial, quando ela se expande para além da Inglaterra, ela traz também aí a questão do imperialismo. Então, a partir de 1870, as potências capitalistas, né, como Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão, eles entram em uma disputa por áreas de influência, principalmente na África e na Ásia. Essa expansão do capitalismo, com o objetivo de dominação, ela é chamada de imperialismo ou neocolonialismo, né? Então a gente encontra esses dois termos para essa expansão do imperialismo no século XIX ou para essa expansão do neocolonialismo no século XIX. Os países imperialistas, eles utilizavam um discurso de que levariam um progresso tecnológico a essas regiões. Mais uma vez, aquela teoria pseudocientífica, né, que a gente já discutiu, essa falsa ciência, de que haveria aí povos superiores do que outros povos de diversas regiões. Então, essa ideia de levar o progresso, levar a tecnologia a essas regiões. Se utilizando dessa justificativa, esses países imperialistas, eles tinham como objetivo buscar oportunidades de investimento para os seus capitais, investir os seus lucros e assim gerar mais lucro, matéria-prima para as suas indústrias, mercado consumidor para os seus produtos, né, extremamente importante, não adianta eu ter a matéria-prima, produzir e depois não conseguir vender esses produtos, ouro e diamante, principalmente em terras africanas, né, essa disputa aí por diamantes nas terras africanas vai levar algumas regiões da África à guerra civil, e também a utilização dessa mão de obra nesses países dos quais eles vão procurar imperializar, né? Pagando aí geralmente salários mais baixos para esses países, para esses trabalhadores desses países. Enquanto então ocorria essa corrida a imperialistas, vários pensadores desenvolveram uma teoria que a gente conheceu, ficou conhecida como darwinismo social, né? Segundo essa teoria, as raças humanas passaram por um longo processo de evolução e só as mais aptas sobreviveram. Na luta pela vida, a raça superior, veja que eu coloquei aí entre aspas, né, sobrevive. Sendo assim, os países desenvolvidos declaravam-se superiores às nações africanas e asiáticas, essa pseudociência de que haveria aí raças superiores, né, utilizada para justificar esse imperialismo. Trago aqui uma charge para vocês, né, essa charge sobre o imperialismo. Então, o território chinês, aqui visto como uma pizza, né, e sendo dividido entre as nações. Então aqui eu tenho a rainha da Inglaterra, aqui eu tenho o símbolo da França, né, eu tenho ali o imperador chinês, eu tenho o Otto von Bismarck da Alemanha, e vejo que todos eles com uma faca partilhando o território chinês, como uma espécie de pizza ali, né? Mais uma vez aí a charge sendo utilizada para trazer um elemento histórico para a nossa análise. A Conferência de Berlim, então em 1885, em Berlim, na Alemanha, as principais nações da Europa se reuniram para que pudessem então partilhar o território africano, né? Essas disputas imperialistas fez com que houvesse essa conferência. Então reúnem ali as principais lideranças imperialistas da Europa, abrem o mapa da África e eles começam a dividir esse continente africano entre as potências europeias. Essa divisão do continente africano, as disputas imperialistas, ela vai ser um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, né? Vamos ficar ligado com essa questão quando a gente for estudar a Primeira Guerra Mundial. Aqui trago a legenda para vocês, então, por exemplo, a França mais aqui no norte da África, né? Aqui a Inglaterra no sul e nessa porção mais a nordeste da África, essa divisão do continente africano, e essa divisão ela não respeita as divisões pré-existentes do continente africano, as divisões étnicas que já existiam. Pessoal, trago aqui um quiz para que a gente faça, né? Em 1885, Malacuna foi responsável por partilhar o continente africano entre as potências europeias. Qual é a expressão que preenche corretamente a lacuna acima? Deixa um tempo na tela e a gente volta com a correção.
Pessoal, voltamos aqui com a nossa correção. Então, qual expressão preenche corretamente a nossa lacuna, né? Em 1885, a Conferência de Berlim foi responsável por partilhar o continente africano entre as potências europeias, como a gente viu no mapa anterior, né? Os africanos, eles reagiram a essa dominação de diferentes formas, inclusive por meios de revolta. O processo de industrialização garantia aos europeus um acesso, né, às armas, então eles tinham uma superioridade nessas armas, nesse desenvolvimento bélico, que foi um fator determinante na conquista e na dominação desses povos africanos e asiáticos, né? Os principais motivos dessas revoltas foram, por exemplo, a perda da soberania, né? Eles passavam então a ser colônias desses países, a exploração econômica, principalmente a gente viu do ouro e do diamante, né? Em alguns países da África, o marfim, né? Que era um produto com valor comercial na Europa, aquele chifre que o elefante tem, né? Uma espécie de chifre, então isso era explorado também. E a imposição de hábitos e modos de vida e de administração europeias, né? Então os europeus levavam essa questão da superioridade, levavam seus hábitos, seus modos de vida também. Uma rebelião que eu separei para que a gente pudesse fazer uma análise dessa rebelião, uma representação dessa rebelião, dessa forma de resistência dos africanos, foi a rebelião de Ashanti, né, na Costa do Ouro, atual Gana, e ela durou cerca de 10 anos, então entre 1890 e 1900, em uma luta contra o domínio britânico, né, que depôs os chefes tradicionais para indicar burocratas britânicos. Então, tirava os chefes que tradicionalmente administravam essas tribos dessas regiões para colocar aí os burocratas britânicos. O que gerou uma indignação do povo Ashanti e que levou a enfrentar os ingleses em inúmeras batalhas, que vai terminar com a vitória dos ingleses devido à sua superioridade bélica, né? E a gente vai destacar uma das lideranças dessa revolta de Ashanti, dessa rebelião, a rainha de Edueso, Nana Yaa Asantewaa. E ela tem uma estátua, né, em homenagem a essa líder que fez uma resistência aos domínios britânicos ali na região do Ouro, na região de Gana, nessa rebelião de Ashanti por quase 10 anos. Trago uma atividade aqui para vocês, né? Então escreva em seu caderno um parágrafo sobre a resistência dos povos africanos frente aos imperialismo europeu. Será que eles resistiram? De que forma eles resistiram, né? Então escreva um parágrafo, quando a gente voltar, a gente faz comentários acerca dessa pergunta, beleza?
Pessoal, voltamos aí para a gente fazer a correção, alguns comentários, né? Então, como que a resistência africana ela aconteceu frente ao imperialismo europeu, né? Os africanos eles resistiram de várias formas, como por exemplo através das revoltas, das rebeliões, né? Lutaram na tentativa de manter sua soberania, na manutenção da sua cultura, e um exemplo que a gente estudou na aula foi a revolta de Ashanti em Gana. Galera, sobre as nossas considerações finais, né? Esse processo de industrialização, ele fica mais acentuado, de uma forma mais presente no século XIX, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, acompanhado aí da segunda revolução industrial. A necessidade de mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor fez com que diversas nações disputassem territórios na África e na Ásia, partilhassem os territórios, né, africanos e os territórios asiáticos entre as nações imperialistas. Os povos africanos organizam a resistência frente a essa imposição dos países industrializados que se utilizavam aí de uma teoria, né, que a gente estudou como darwinismo social, de que eles eram povos superiores e assim eles deveriam levar o progresso tecnológico e a civilização a esses países. Gente, as nossas referências de aula, né? Até a próxima aula. Agradeço a equipe aqui presente, os técnicos que permitem que a Aula Paraná cheguem até a casa de vocês, ao nosso intérprete Tiago. Fiquem bem, se cuidem e até nosso próximo encontro.